agora vamos entrar nas tabelas oficiais da ANS, que são aquelas tabelas do padrão TIS. A tabela TUS 18 é aquela tabela que se refere a diárias e taxas. Todo o procedimento que inclui diárias e taxas, todas as taxas e as diárias ativas hoje que podemos cobrar, elas estão dentro da tabela 18 da ANS. Então, tabela TUS 18 refere-se a diárias e taxas. Aí, quando a gente vai fazer uma cobrança que entra na guia de outras despesas, ela vai estar como tabela de domínio 18, a codificação, que a gente vai falar já já sobre isso, e a nomenclatura, dizendo se é diária, se é taxa, se é gases medicinais e assim por diante. A tabela TUS 19, ela se refere a materiais e OPME, que é a órtese, prótese e materiais especiais. Então, toda a codificação TUS, referente a materiais e OPME, elas estão descritas e fáceis de encontrar na tabela TUS de número 19. Então, quando eu entro na guia, lá no meu sistema, para fazer uma cobrança de material, seja de consumo, seja descartável, seja simples, ou uma cobrança de órtese, prótese e material especial, a minha tabela de domínio é a 19, porque ela se refere a materiais e OPME. A tabela TUS de número 20, ela é a tabela TUS referente a medicamentos, sejam medicamentos simples ou medicamentos especiais. Todo o código TUS de medicamento eu encontro na tabela 20. A TUS 22 é a terminologia de eventos e procedimentos em saúde, que é o rol da ANS. Então, o rol da ANS, ele nada mais é que a tabela que a gente usa lá como domínio 22 na cobrança de um código TUS. A tabela 22, ela é o rol da ANS. A TUS 64, ela fala sobre os nossos envios de dados para a ANS. Então, a tabela 64, ela consta ali vários códigos que são para a operadora enviar para a ANS as informações que a gente coloca dentro lá das nossas guias, nos prontuários, nos protocolos. A operadora faz um apanhado de tudo isso e usa a tabela 64 para enviar esses dados para a ANS. Voltando aqui na tabela 22, quando eu falei a tabela 22 nada mais é que o rol ANS. Sim, tudo que está coberto no rol, em 99% dos casos, ele tem uma codificação TUS. Voltando a dizer, se você for lá no site da ANS, no padrão TIS, e buscar a tabela TUS para ver se há cobertura no rol, você não vai encontrar, porque a tabela 22 ela fala de código e nomenclatura padronizado, que é o padrão, que é o obrigatório para cobrança na guia. Mais pergunta aí, Dani? Tem sim. A Shirley perguntou se a gente pode dar exemplos, né? Eu acho que depois, Lu, a gente pode abrir, né? Sim. Baixar os negócios, mostrar. Isso, pra gente poder mostrar. Poder ver. A gente vai fazer isso, tá, Shirley? É. A Joiciane falou o seguinte: sempre que for um código por similaridade TIS, usamos o código 00? Não. Depende muito de como está descrito na revista. Pode ser que ele comece com 00, pode ser que ele comece com outro número. Aí a gente tem que ver o que está de acordo com aquele medicamento ou material descrito na revista. Porque código TIS a gente só encontra nas revistas de medicamento e material. E não é o código da Anvisa. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Umas curiosidades bem legais assim para que eles possam ver. Vamos lá. Quais são as curiosidades? Aí eu botei aqui, o código TUS ele é composto por 8 dígitos. E aí eu botei o evento aí de um procedimento. 3060-2203. 8 dígitos, código TUS. Código TIS, ele é composto por 10 dígitos. E aí esse aqui, como foi a Joiciane, né, que falou, ele começa com 00.
e ele é composto por 10 dígitos. O registro da Anvisa é completamente diferente de código TIS e código TUS. Por que eu botei aqui a questão do registro da Anvisa? Porque no faturamento as pessoas confundem muito essa questão. Eles acham que o código Anvisa a gente pode cobrar um medicamento ou um material que não tem uma composição de código TUS. Mas é errado. O código Anvisa a gente muitas vezes utiliza para fazer a pesquisa para saber se aquele medicamento ou se aquele material está legalizado, se ele está dentro das normas padronizadas pela ANS para negociação, para consumo, para cobrança, para saber se ele é um medicamento que está suspenso, se não está suspenso. E aí a gente usa o código da Anvisa. Muitas vezes em materiais especiais e órteses e próteses, a gente na hora de fazer a negociação lá de autorização, a gente precisa colocar o registro da Anvisa. Mas vamos lá, por que o registro da Anvisa ele não serve como similaridade de código? Digamos que eu vou cobrar um parafuso, vou fazer uma cirurgia e vou precisar usar um parafuso. Aí eu fui lá naquele determinado parafuso específico que eu preciso usar e peguei o código da Anvisa. Só que o código da Anvisa, ele não é específico para um tipo de parafuso. Todos os parafusos que são determinados à saúde, a gente está falando aqui de saúde, ele vai ter o mesmo registro da Anvisa, porque ele está enquadrado em grupo. Por isso que muitas das vezes ele não me serve para cobrança. Aí eu botei aí na planilhinha código TIS, código Anvisa e código TUS, para poder mostrar a diferença. São todos materiais, tem um equipo, tem as agulhas e tem uma luva, para que as pessoas vejam a diferença das codificações. O código TIS, que está começando por 00 nesse caso, o código da Anvisa e o código TUS lá, por se tratar de materiais.